Gente, boníssima noite, boníssimo início de semana, né? Primeira semana de junho, né? E olha que bacana, vai ser na primeira semana de junho que o calendário lunar está sendo rebutado, né? Ou seja, a gente vai ter agora na quinta-feira, na parte da manhã, às 9h37, se não me engano, nós vamos ter a manifestação da lua cheia. Para quem não sabe, como o Gustavo Gonçalves está aqui com a gente está voltando a trabalhar, voltando a ligar, a interligar a dinâmica de cocriação do Herrera com o calendário lunar, né? E, evidentemente, a questão não é só a gente gerar um awareness, né? Uma visibilidade, um entendimento do quanto nós estamos ligados, né? A esse astro que ajuda esse planeta fantástico a ter essa atmosfera que tem e ter a expressividade de vida que tem por aqui, né? Mas também a gente quer muito resgatar, né, uma cultura ancestral sábia, né, com as suas sapiências, do quanto a Lua não só regula as águas do oceano, mas regula as águas dos nossos corpos, né? Então, então a gente quer resgatar, está começando a resgatar isso, né, fazendo uma celebração na forma de diferentes tipos de meditações, por exemplo, trazendo informação sobre cada lua, né, o significado que ela pode ter para diferentes povos, culturas e etnias, né? Então, sintam-se convidados para essa quinta-feira agora, entre 9 às 10 da manhã, tá? A gente vai estar fazendo a celebração da Lua Nova. E a Lua Nova significa novas coisas, um começo de uma coisa nova, né? Uma coisa, literalmente, de coisas novas, né? Pode ser uma mudança de vida, uma mudança de cidade, pode ser o início de alguma coisa nova. Então, a gente vai estar, nós já estamos já provocando, entre aspas, o pessoal que está no ponto de contato no Telegram e outros pontos de contato, justamente para nessa semana ir compartilhando, né, o que tem de novo, o que está para nascer, né, na sua vida, no projeto que você toca, ou coisa do gênero. Então, a gente está muito nessa energia, né, dessa semana. E nós, como a gente sempre faz, né, é o primeiro SINCAP do início de mês. O SINCAP, só para o Gustavo Gonçalves e talvez o Cavalcante souber também. Na dinâmica do RE, os SINCAPs de início de mês e de final de mês são SINCAPs especiais, a gente pode dizer, né? O de final de mês é meio que um balanço, né, do mês que passou e já olhando, né, para o próximo mês. E este mês, né, é a gente já entendendo o que já está aí na porta, né, e, e buscando fazer um movimento ao mesmo tempo de expandir para poder gerar mais capilaridade, mais campos de possibilidade, né? E ao mesmo tempo de contrair, para a gente poder verificar o que daí se materializa, né, efetivamente. Então, hoje nós vamos fazer um passeio, né? Vamos fazer literalmente um passeio de tudo um pouco que está acontecendo na dinâmica do Rerê. Hoje, mais cedo, né? Para quem quer entrar no detalhe, fica o convite para chegar no Syncamp semanal, né, do ciclo originário, que acontece de 15 às 16h30, toda segunda-feira, né? Mas hoje a gente vai fazer um sobrevoo, na realidade. Um sobrevoo para o pessoal ter. E nós vamos falar em especial da piscina comum do ciclo originário. Hoje nós estamos dedicando um pouquinho para isso, né? Para a piscina comum do ciclo originário. Correto? Mas antes da gente ipsis literis, né, começar a fazer essa exploração juntos, vou passar aí para o Gustavo Gonçalves, para ele fazer o check-in dele, né, que ele literalmente foi a primeira pessoa que chegou aqui comigo. E aí, na sequência, Gustavo, você passa para quem você quiser, tá bom, querido? Fica à vontade. Boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, pessoal. Então, como eu achei até engraçado essa questão da lua, né? Porque aqui a gente só serra a árvore em luas específicas, por causa assim, nossas ações são pautadas também em cima da lua. Para você ver, o período de colheita é na lua minguante para a lua nova. Período de serragem real já é da crescente para a lua cheia.
a nossa indústria está muito pautada nisso, né? Muito engraçado isso. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, a gente está avançando aqui, né? Não a passos largos, mas assim, a passos seguros, né? Graças a Deus aqui o trabalho tá começando a florescer aqui, estamos há poucos meses da coisa realmente acontecer e estou conseguindo agora voltar, né? A ter um contato aqui com o Rei, começar a interagir mais com todos, né? Então, eu acho que é isso, assim, é um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês e está sendo muito bom mesmo, tá? Então, eu vou passar aqui pro... Nossa Senhora, estou com a vista meio ruim, peraí. Pro Atos, tá aqui o Atos, ó. Beleza, passa para ele aí. Um abraço. Valeu, Gustavo. Boa noite a todos, bom dia para quem vê depois esse vídeo também, boa tarde, boa madrugada. Enfim, chego gripado hoje, tô com um dos meus ouvidos está fechado, provavelmente por causa de uma sinusite que eu tive na semana passada, sei lá. Mas eu não tô com mal-estar, não, só é uma sensação estranha ficar com um ouvido só, porque fica muito nítido para mim que o ouvido é o nosso sensor responsável por nos dar a sensação de imersão, sabe? Que a gente fica escutando, a gente escuta, a gente não é igual o olho, né? Que a gente fecha, que a gente aponta para um lado, o ouvido escuta de todos os lados, ele não fecha, e ele que nos dá a sensação de imersão. Então, eu tô me sentindo não tão imerso nesse planeta agora, porque eu tô com um ouvido só, mas, mas tô aqui, não tô passando mal, não. Espero que isso passe logo, mas estou contente de estar aqui com vocês. Passo pro Thiago. Salve, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né, Atos? Chego bem, chego é, disposto energeticamente, apesar de, assim, estar com a cabeça em muitos lugares, tô exercitando estar no presente e, bom, vamos que vamos, é sempre uma exploração incrível, né, aqui no Rerê, foi até bom começar com isso, assim, qual é? É amanhã agora? Aqui é amanhã, eu acho. Eu passo. Bom, quem não foi? O Gustavo Cavalcante. Eu passo para o Gustavo Cavalcante. Tamo junto. Chego bem, cabeça cheia de coisa, misturando tudo. Dá uma certa dificuldade para você expressar. Eu compreendo, Ato, que você falou da audição. Eu me lembrei que uma vez eu ouvi em uma rádio uma pessoa que estava sendo entrevistada falando que 80% da nossa apreensão era pela audição, a sensação de ambiente. E eu tenho alguma dificuldade também nos ouvidos, com os tímpanos, sei lá. De alguma forma se prejudicar, eu não sei se foi por algum trabalho que eu fiz, mas eu entendo a sensação. Você, às vezes, por exemplo, está com o ouvido pior, aí, ao ouvir com o outro ouvido, você pensa que aquela coisa que você ouviu está do mesmo lado do ouvido, quando na verdade estava do que estava com dificuldade. Só implementando para você ficar assim. Às vezes você vai ouvir alguma coisa e vai parecer que está do seu lado direito, mas estava no esquerdo. Tudo não é bem. É curiosidade só. Tamo junto. Vamos começar. Abração. Você, Vini. Maravilha, querido. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá, gente. Primeiro vamos fazer um passeio aí, tá? Para o Atos, evidentemente, o Atos está mais a papo, porque o Atos estava mais cedo hoje, né, no ciclo ordinário, mas eu vou fazer um passeio com vocês, tá bom? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês Rapidinho, poderem. Vini. Rapidinho, Vini. Sobre Pode a falar, Esther, querido. né? Sobre a Esther, o acolhimento. Né? Ela tá em trânsito, tá ocupada. Talvez ela entre. Tá? Tranquilo, sem problema. Sem problema. Vamos lá. Olha aí quem acabou de chegar aqui antes da gente fazer a nossa navegação. Cauê.
Cauê, querido, você acabou de chegar exatamente na hora de fazer o seu check-in. Fica à vontade aí. Cauê, conseguiu me escutar? Vocês estão escutando o Cauê, gente? Opa, valeu, Vini. Você tá me escutando? Agora sim, agora sim. Tá me escutando, Agora Vini? sim. Sim, agora sim, fica à vontade. Ah, beleza. Bom, eu tô aqui no Uber com o Everton, ele tá me dando uma carona aqui. E, bom, mas meu check-in é que eu chego muito atarefado, reunião o dia inteiro, muita coisa mesmo acontecendo, mas tô animado, tem muita parceria aí rolando, o GP Brasil entrando em vários rounds, e vamos aí fazer o mundo, regenerar o mundo com criptomoeda. Beleza, beleza, Cauê. Falei, antes de você chegar, eu falei que eu ia fazer um sobrevoo assim para dar uma atualização, né? Não com profundidade, mas só uma atualização do que está acontecendo hoje na cocriação do Rerê, né? E na sequência a gente vai a gente vai explorar aí a, a dinâmica do ciclo originário, em especial a dinâmica da piscina comum, né? A gente até hoje mais cedo chegou a fazer chegamos a explorar um pouquinho em cima disso, né? Então, mas deixa primeiro eu compartilhar aqui a tela e a gente já começa. Dando para ver aí, galera? Tá sim, Vini. Então, beleza, vamos lá. A primeira coisa que é importante ficar ligado é que quinta-feira agora, às 9h37 da manhã, vai ter a manifestação da Lua Nova, tá? E de 9 às 10 da manhã, a gente vai estar fazendo uma celebração, né? Esse já vai ser o terceiro ou quarto SINCAP que a gente faz, de retomada, né? De fazer o calendário lunar estar presente na cocriação do Rerê, né? As experiências até agora têm sido riquíssimas, muito agradáveis, né? Tem se apresentado todo tipo de informação, né, sobre a influência da Lua como corpo celeste, né, com relação ao planeta, com relação à vida nesse planeta, com relação à nossa vida, né, à nossa espécie. Tem sido muito legal mesmo. Então fica o convite aí, tá? Para essa quinta-feira agora, entre 9 e 10 da manhã, a gente celebra às 9h37 a manifestação da Lua Nova aqui no Hemisfério Sul, tá? Então anota aí se você estiver interessado, ou acompanha, né, pelo ponto de contato do Rerê no Telegram. Tá bom, galera? A segunda coisa que eu vou fazer, na verdade, já ia mergulhar direto aqui na dinâmica do ciclo originário em si, né, falando de tudo um pouquinho, mas eu vou começar pelas interfaces aqui, tá bom? Vou começar pelas interfaces. Hoje a gente tem aí, não sei se vocês estão vendo aqui, nós temos, não sei se dá para, não sei se o Gustavo consegue ler, por exemplo, Gustavo, os dois Gustavos, né, Cavalcante e o Gonçalves, conseguem ver direitinho. Nós temos uma interface com outra. Dá para ver, né? Com o WTF 3 Pega Visão Camps, temos com a Greenpeace Brasil, estamos tecendo com a HV Angels, né? Já temos com o Rio Crypto Hub, que está se espalhando aí pelo Brasil, está virando uma referência, né, de comunidade Web3 aqui no Brasil. E estamos tecendo, né, com a Optimism, que é uma camada 2 do Ethereum, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas interfaces para vocês entenderem como é que elas conversam, né? Como é que elas alimentam, como é que elas costuram, tecem, né, o Rerê como protocolo cultural Web3 gerativo, tá bom? Estou começando aí pelo WTF 3 Pega Visão Camps. O WTF 3 Pega Visão Camps está na sua primeira edição, é uma dinâmica open knowledge, né, conhecimento aberto, conhecimento livre. É uma ideia,
praticamente nasceu junto com a cocriação do Rerê há 2 anos, quase um pouco depois do Rerê. Na realidade, o Rerê começou antes, né, que o WTF 3. O engraçado é que ele começou a partir da Accelerated Network DAO, né, que é a DAO do Circuito Brasileiro de Startups aqui no Brasil, né? Foi um convite que o Leandro, né, que faz parte desse circuito, fez para que a gente levasse a Web3 regenerativa, né, para essa cultura de startup Web 2. E a coisa, ao mesmo tempo, e a experiência nesse início lá atrás foi muito paradoxal, assim, né? Porque chegavam muitos, digamos, empreendedores, né, Web 2, ou gente que já tinha algum calejamento e tal, quer dizer, um pessoal que já vinha desse empreendedorismo típico, né, lá Vale do Silício, Web 2. Então, esse pessoal chegava com muitas certezas assim do que é empreender na Web 2. Isso é muito interessante. Você tinha uma galera que estava começando, assim, que estava querendo entender como empreender, né, na Web 2, mas já olhando para a Web 3, etc. E uma das dinâmicas que sempre marcou o WTF 3, que era, nessa época era o WTF 3 Talks, né, conversas, né? Que porra é essa de Web 3, né, o WTF 3, né? A gente fazia uma dinâmica que eu trago de outros carnavais, de outros lugares, que é a detonação de bombas cognitivas, né? Fazendo dinâmicas de feedback loop espiralado. Que o Thiago, que está aqui, ele já passou por várias detonações. O Cauê também passou por algumas, que está aqui, né? E o Atos também. O Atos chegou também em alguns momentos aí, né? E o engraçado é que isso começou a gerar tanto rebuliço, né, assim, que em um dado momento, lá em 2022, foi 22, 2000, na segunda metade, né, de 2022, lá mais para o finalzinho do ano, já tinha mais ou menos uns 15 a 20 pessoas, empreendedores interessados, né, em querer aprofundar toda essa visão diferenciada que eu estava agregando, né, para a perspectiva deles, de como empreender um projeto, né, tecnológico, né, de tecnologia de informação e comunicação, de TIC. E acabou sendo concebido o Pega Visão Campus, né? Essa Pega Visão é aquela típica gíria, né, de favela, não sei se favela pelo Brasil todo, mas certamente favela carioca. É de que você chega numa favela, o morador mesmo fala, ó, pega a visão aqui, pega a visão no sentido, saca só o que está acontecendo aqui, fica ligado, fica Se esperto, liga, né? abre o olho, hein? Abre o olho. Exatamente. E aí virou o WTF 3 Pega a Visão Camps. Começou aí com quase 20 pessoas, né? Mas eu sabia, né, que a princípio eu tinha pensado em fazer 3 ciclos, aliás, pensei em fazer 3 ciclos, estamos fazendo 3 ciclos, mas eu imaginava que esses 3 ciclos iam acontecer em 5 meses. Olha que interessante, né? Acabou que só o terceiro ciclo sozinho vai ser 5 meses. Então, desde então, estamos fazendo isso e tem sido realmente uma experiência fantástica. Daqui a pouco eu vou até pedir para o Thiago, que está aqui, o Ágota, né, que ele tá, desde o princípio, para ele meio que compartilhar um pouco do que vem sendo essa experiência para ele, né? Aí vocês vão ter um pouquinho do sabor, né, através da perspectiva dele, né? Mas, fundamentalmente, eu sabia, lá atrás, né, eu sabia que em algum momento essa exploração do WTF 3 Pega Visão Campus iria se encontrar, né, convergir com a dinâmica de cocriação do Herrera. Só não sabia quando. Acabou que isso aconteceu agora, nesse ano, 2024. E o que significa essa interface do Herrera? Significa a possibilidade de você ressignificar o seu olhar com relação a você mesmo, né? De você se perceber como ser cibernético, de entender o que é cibernética, de entender como é que a cibernética ela está na raiz, né? Na base do surgimento da inteligência artificial, da robótica e da própria internet, e entender
que a gente pode ressignificar a nossa relação cibernética com a internet, a gente nos vê num lugar diferente do lugar que nós estamos hoje com relação à internet, e explorar isso sob uma perspectiva muito mais alargada e aprofundada que normalmente você vê aí fora, né? Trazendo conceitos ligados aos paradigmas do RE, ou seja, porque a dinâmica do WTF 3 Pega Visão Campus, gente, trabalha com os paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo próprio gerativo. Ou seja, se você quer aprofundar em tudo que o RE está fazendo, venha, né, fazer essa exploração no WTF 3 Pega Visão Campus. A gente agora está no terceiro e último ciclo, né? Estamos aí indo para o segundo para terceiro mês, né? Muita coisa para explorar ainda, então dá tempo de você chegar, de você fazer parte dessa exploração como iniciativa aberta, como conhecimento aberto, né? Como open knowledge, né? Por quê? Porque tem já um volume de pessoas e projetos e organizações que estão pedindo, né, uma versão customizada, né, para eles. E se houver, obviamente, uma apropriação forte, né, da proposta do WTF 3 Pega Visão Campus, claro, a gente vai fazer a segunda edição. Evidente, isso é óbvio que vai acontecer. Mas, vamos ver, né? A gente já tem aí mais 4 meses pela frente, 3 para 4 meses pela frente, para ver como é que isso, de fato, começa a ser apropriado pelas pessoas. Então, essa é uma das interfaces do RE, onde você pode ciberneticamente mergulhar, se aprofundar, né, com relação aos paradigmas que consubstanciam o RE com o protocolo cultural Web3 gerativo. A segunda interface, ela nasceu também entre 2023 e 2024, não, ela nasceu um ano depois, na realidade, ela nasceu o WTF 3 Pega Visão Campus nasceu de 2022 para 2023. Essa interface com o Greenpeace Brasil nasceu de 2023 e 2024, né? E é justamente uma interface que hoje ela tem um peso, né, simbólico e um peso experiencial muito grande, né, na dinâmica de cocriação do RE. Não só porque está implementando, né, culturalmente falando, boa parte dos logismos, dos neologismos, das dinâmicas de regeneração profunda, então, de todos os paradigmas que consubstanciam o RE, né? Então, esse é um trabalho fantástico. Aliás, por falar nisso, nessa quarta-feira agora, como eu falei mais cedo, a gente está estamos facilitando aqui um mapeamento relacional, né, da Greenpeace Brasil. Ele vai continuar nessa quarta-feira agora, de 5 às 7, né, etc. E eu acho que, de todos aqui, eu acho que talvez quem não tenha muita proximidade seja o Gustavo Gonçalves, né? Efetivamente. Mas, claro que eu acredito que o Gustavo, obviamente, está convidado, né, para entender melhor o que é o Greenpeace Brasil, né, e a dinâmica, de como a dinâmica do Greenpeace Brasil conversa, né, com o RE nesse sentido, né? E o Greenpeace Brasil conversa justamente fazendo uma coisa que é muito importante, né, para as pessoas e projetos que vêm co-criando o RE. Como fazer rede de coordenação, né? Como fazer rede de coordenação das pessoas e projetos com relação ao ecossistema de financiamento regenerativo do ecossistema gigante, né, do Ethereum, do blockchain do Ethereum, né? Então, essa é uma das dinâmicas pelas quais a Greenpeace Brasil vem se apropriando, né, vem realizando de uma forma muito bacana, diga-se passagem, né? Então, essa é uma das interfaces, né? Daria para a gente passar o resto do Syncamp aqui, geral, falando sobre isso? Daria, porque tem coisa pra caramba. Mas, mais uma vez, como a ideia aqui é fazer um sobrevoo, né? Vou só fazer um sobrevoozinho para vocês entenderem. Tem a Gave Angels, que começou um pouquinho antes, assim, essa aproximação com o Edson. Na verdade, começou antes, ela começou ainda em 2022, ela começou a ter alguma aderência em 2023. Edson, né, que é o membro e um investidor da Gave Angels, né, como organização. E a ideia era justamente se entender através do Edson o quanto, né, era possível, sim, uma proposta como o RE ter uma interface
com o clube de investimento anjo mais antigo do Brasil, que é o Gava Angels. Ele apostou nessa ideia e a gente está começando a colher os frutos agora com o Guardiões do Clima, que vai participar da primeira rodada de investimento anjo, agora, entre essa semana e a próxima, com data ainda a ser marcada direitinho. Né? E o que eu posso falar é que, nesse primeiro momento, obviamente, a gente vai jogar o jogo que o Gava Angels faz, né? Ou seja, o Edson, como parte ali, integrante, né, da organização, ele sabe exatamente esse jogo, então está sendo co-criada uma startup, que é uma espécie de cama, para poder receber, né, esses investimentos anjos para o projeto Guardiões do Clima. Isso não está finalizado ainda, a gente está ainda fazendo, né, a gente está esculpindo isso, né, está literalmente ainda está modelando, fazendo essa modelagem, mas tem sido uma jornada incrível para o Salvador, para o Thiago, para o Luiz, para o pessoal do Mecenas da Vida, né, que está por detrás do Guardiões do Clima. Né? Que, aliás, é um projeto sensacional, fantástico. Né? Eu acho que todos aqui, eu acho que todos já tiveram a oportunidade de ver a dimensão do projeto, o tempo que eles estão dedicados, né, a fazer esse projeto acontecer numa escala incrível, né? Uma escala, pelo menos uma escala nacional aqui, trabalhando no Brasil inteiro, e lançando um conceito novo, né, de turismo, que é o turismo regenerativo, que não existe no Brasil. Existe ecoturismo, mas não existe turismo regenerativo da forma como o Guardiões do Clima vem co-criando. Em suma, então, e eu, como falei mais cedo para o Gustavo Gonçalves, quando estava aqui, essa primeira experiência do Guardiões do Clima abre uma porta incrível para a gente começar a fazer um trabalho com todos os projetos que vem co-criando o Rê, né? Então, é apenas a pontinha do iceberg, vamos botar assim. Né? Então, a gente está começando com o Gava Angels. Tem aí o Rio Crypto Hub, que esse sim está desde o princípio, né, da cocriação do Rio, né, através do Ricardo, através do Douglas, etc. Eles estavam muito lá no princípio, principal mesmo, no início mesmo de tudo, né? Quando foi criado o ponto de contato ReFi BR, né, lá atrás mesmo, início de 2022, né? E eles hoje não só têm uma comunidade forte aqui no Rio, Web3, mas estão se espalhando aí por várias outras cidades do Brasil. Né? Então, enfim, eles são uma interface de primeiro momento, de primeira hora, né? Estão aí desde sempre. O que é bom dessa interface é que todo e qualquer projeto ganha visibilidade na comunidade Web3, não só do Rio, mas dos outros lugares, né, que eles têm entrada. Né? Isso é muito bacana nesse sentido. E, por fim, o mais novinho aí, cuja interface vem sendo tecida, é com a Optimism, que é uma camada 2, né, do Ethereum. Uma das principais camadas, aqui, é uma das maiores camadas, que tem mais um volume grande, né, de valor total locado investido, né, de TVL. E a gente vem fazendo isso através da Lili Santos, né, da Lilian, que é uma embaixadora e uma coordenadora da Optimism para a América Latina. E ela tem um projeto dela que é sensacional, que é a Human Bees, e que a gente já está fazendo um remapeamento básico, né? Que devemos retomar essa semana. A gente tentou semana passada, mas foi quando ela pôde, né? Ela pôde, foi justamente no dia do feriado do Corpus Christi, aí acabou não rolando. Então a gente deve retomar isso ou para amanhã, terça-feira à noite, ou para quinta-feira. Mas a gente ainda vai bater o martelo direitinho para retomar essa história. Em suma, galera, essas interfaces, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui para dar um respiro, né? E a gente vai fazer uma rodadazinha rápida de apreciação para quem quiser tirar dúvidas ou querer agregar informações ou tecer comentários sobre essa dinâmica do RE como protocolo colaborativo e as suas interfaces atuais. Obviamente vão vir muitas novas interfaces por aí, mas essas são as interfaces atuais do RE. Então, fica à vontade. Quem quiser aí chegar junto, fazer uma apreciação, fica à vontade. Rapaz, caramba, Vini, foi muito louco ouvir você falando agora, porque realmente, meu, que trajetória, né? Tipo, de um ano e meio pra cá, não sei, foi
Eu acho que eu peguei ali desde o começo do WTF, né? Do WTF 3. Então, tudo isso foi tomando cada vez mais projeção e cada vez mais se tornando um solo rico, sabe? Assim, adubado, uma terra cultivável. Você fala, puxa, tem jogar sementes. E essa referência que você traz da lua nova agora também, poxa, muito legal ter os elementos, né, da natureza mesmo guiando a gente, que afinal de contas a gente faz parte desse cosmos aí, né? A lua é super influencia a gravidade e ah, é isso, aqui no Pega a Visão, no Rerê e em todas essas interfaces que a gente tem tecido, eu sinto que tem esse espaço também, né? Para além de a gente ir objetivamente, muitas vezes, ao ponto, tem essa abertura também para se colocar, né, meu, como uma pessoa normal, assim, que não só está expressando um fluxo, né? Então, sem essa coisa tradicional, sei lá, assim, essa coisa mercadológica até, né, de exprimir o nosso tempo ao tempo de produção. Então, isso é uma mudança, um paradigma cultural realmente muito vivo, né? Dá para sentir isso, acho que participando desses encontros que o Rerê ancora, sabe? Pô, fico hum, vendo esse espaço como uma base de conhecimento, sabe? Talvez a Dero saiba também falar sobre como foi todo esse processo, porque ela acompanhou de perto, né? E aí, cada vez mais, a partir do Pega Visão, né, foram surgindo outros conhecimentos que se trocavam, né? Então, você citou brevemente aí o Danilo. Puxa, que louco, né? Pensar do ponto de vista da comunicação interespécies. E a gente está falando da mesma construção, de certa forma, né? Da mesma matriz cultural que a gente está se aproximando, co-criando, desenvolvendo. Então, bom, por isso que eu falo, né? Dessa base de conhecimento aí, desse cipher, né? Que você está trazendo agora nessa nova edição do Pega Visão. E, puta, eu não vou. Cauê depois pode até falar melhor, né, sobre o Green Pill, que é um outro desdobramento que vem acontecendo nesse período que cada vez mais afirma, né, como uma iniciativa que usa a cripto realmente para regenerar o mundo, né? Quando a gente estava conversando no início do Pega Visão, talvez já pudesse estar rolando, sim, algumas movimentações sobre o Green Pill, mas era algo distante, e de alguma forma a gente já vinha também conversando sobre isso, né, de outro modo, né, tentando organizar culturalmente para o mesmo lugar, talvez, né, de usar a tecnologia para regenerar. O Cauê chegou falando muito disso, e foi, pô, legal ouvir, né, esse espírito pulsante aqui nesse espaço, mesmo que virtualmente. Então era um pouco essa a minha apreciação do que você trouxe, Vini. Louco, valeu, valeu, pô, da hora. Alguém mais gostaria de apreciar? Tem o Gustavo Gonçalves aí, o Gustavo Cavalcante, tem o Atos. Senão a gente segue aqui, a gente segue remando o barquinho aqui. Eu me sinto contemplado, por mim pode seguir. Maravilha. Alguma dúvida, Gustavo Gonçalves, Gustavo Cavalcante? Com vontade, queridos.
Não, beleza. Tranquilo, super tranquilo. Estou escutando aqui. Então, beleza, galera, vamos seguir aqui, né? É, o que nós vamos falar aqui agora é um pouquinho sobre o ciclo originário, porque todo mundo vê todo dia, né, basicamente, se você, principalmente se você é de conferir, né, os registros que estão no YouTube, né, do Rerê, você vai ver que tem sempre ali na chamada ciclo originário, ciclo originário, ciclo originário, né? E o que é o ciclo originário, afinal de contas? Então, hoje eu achei que era importante dedicar o Sincap geral, se não tivesse, obviamente, alguém para acolher, né? De certa forma, nós estamos acolhendo o Gustavo Gonçalves hoje, embora ele já tenha chegado, obviamente, mas sempre não deixa de ser um acolhimento. Falar um pouco do que é, afinal de contas, o ciclo originário, né? E falar dessa primeira piscina de ignição e cocriação que teve uma ignição, né, lá em 2023, né, meados de 2023, mas que não chegou a ser bem cocriada, né? Então, eu acho importante. Para no final falar um pouco de como os projetos, o ecossistema de projetos já estão chegando, né? Como estão chegando, como é que já estão chegando no ecossistema, na ecologia, né, de projetos e pessoas e comunidades do Rerê, como é que eles já estão chegando, como é que eles já estão se relacionando com a piscina comum do ciclo ordinário, né? Então, eu selecionei dois em especial. A Simpoiesis, né, que é recente, bem recente, e o Web3Dev, que já está aí, já há algum tempo, pelo menos desde o final de 2023, né? Tá aí com a gente e fazendo parte de uma dinâmica incrível de relacionamento crítico, né? Está sendo feito. Então vamos começar. Por que o nome círculo ordinário, né? Por que esse nome? Bem, primeiro porque nossa espécie é uma espécie que precisa de espelhamento, precisa de agregação, né? A 360, a gente tem uma necessidade, por sermos uma espécie social, de estar constantemente nos espelhando e até nos clonando. A gente faz uma dinâmica de clonagem, de espelhamento constante. Só não temos consciência disso, né? Ou pelo menos os nossos ancestrais talvez entendessem isso como uma coisa natural, mas também não tinham consciência. Mas vamos dizer que eles praticavam muito mais isso do que nós praticamos. Nós hoje, né? Essa terceira década do século XXI, o calendário greco-romano. Então, por que círculo? Porque o círculo ele é a coisa mais natural que nós fazemos. Não é o triângulo, não é o quadrado, é o círculo. O círculo está presente em tudo na nossa vida. Ele está presente nas religiões, ele tá presente na forma como o padrão pelo qual a natureza gera complexidade, né? Você pega, por exemplo, um tufão, né? Eles são uma série de círculos espiralados, por exemplo. Então, o círculo ele está na vida. Você joga uma pedrinha no lago, você gera círculos epicêntricos. O círculo, então, o círculo está em tudo, né? E, é a forma pela qual a gente consegue não só nos espelhar, né? Nos clonar, espelhar, mas gerar inteligência coletiva. Então, a fundamentação pelo qual é ciclo, inclusive, se você for agora, por exemplo, se você for perguntar para o Água, que está aqui, para o Tiago, né? Qual foi a primeira exploração que nós iniciamos o terceiro e último ciclo, né, do Data 3 Pega Visão Campus, ele vai falar que foi um cipher, que é um ciclo, é uma dinâmica de ciclo, de geração de ciclo, né? A gente está fazendo ciphers, nós já geramos o primeiro cipher na dinâmica no terceiro ciclo do Rerê. Não vou aqui agora falar exatamente as origens, né, do cipher, mas é uma dinâmica de geração de círculo, né? Sem contar que, matematicamente falando, o círculo é o zero, né? Matematicamente falando, um círculo representa, quer dizer, tem um formato do zero. O zero o zero que é um número que
que se mistura com todos os números. É um número que faz parte de qualquer número. Ele está presente em todos os números, né? Então, ele é o único número que é universal. Ele está sempre presente em todos eles. Mesmo que ele não esteja, você não esteja dando visibilidade para ele está presente, né? Então, é por isso que a gente estava querendo fazer uma dinâmica de círculo, né? E também levando em consideração, se você pegar as tecnologias de gestão, né, as tecnologias participacionistas, né, de gestão e governança que estão aí fora, que foram cocriadas, levando em consideração dinâmicas de formação de círculos, né, você tem a sociocracia, você tem a holacracia, e mais recentemente você tem organizações orgânicas, que é o O2. E todas essas tecnologias se baseiam em formação de círculo. Então, evidentemente que tinha que ser um círculo, né? Ainda mais numa dinâmica como o Rê, que não é uma dinâmica de organização, né? É uma dinâmica de rede organização, ou seja, ela gera padrões de organização, mas não gera organização, não gera estrutura organizacional, né? Então, uma dinâmica interativista, emergente, complexa. Então, obviamente que o círculo é a melhor forma de você lidar com uma dinâmica assim, né? E por que originário? Não só porque a gente está fazendo referências, né, referência e um resgate da cultura dos povos originários, né? Os aborígenes, os indígenas, os africanos, etc. Não, é por isso também, mas não só por isso. É também porque o círculo do Rei está sempre se originando, entendeu? Como ele não é uma dinâmica organizacional, não gera estrutura, ele está sempre sendo originado permanentemente, está sempre nascendo novamente, sempre sendo rede energizado, porque é uma dinâmica de rede, né? Então, daí o nome ciclo originário. Mas antes de seguir, eu queria dar as boas-vindas a Esther. Boa noite, bem-vindo ou bem-vinda, Esther. Olá, boa noite, obrigada. Esther, só uma curiosidade, só para saber de que avião você soltou aqui para cair de paraquedas aqui, só para a gente saber. Pois é, exatamente, caí de paraquedas. O Gustavo me convidou. Eu estou com um projeto aí, ele me convidou, falou que eu vou aprender muito aqui, então estou aqui. Ele falou que está relacionado, então, Gustavo Cavalcante. Tá, o Gustavo é um ser sábio. Tem razão, isso aí, querido. Seja bem-vindo, Esther. Tá? Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Eu estou fazendo uma explicação, se você está vendo na tela aí, sobre o círculo originário, né? Do Rê. Mas como eu imagino que tudo que eu estou falando aqui, se eu continuar falando aqui, você vai meio que boiar, se o pessoal que está aqui não se importar, eu vou dar um pause, tá? Vou dar um pause aqui na explicação e vamos partir para fazer um acolhimento barra um hosting, né? Um anfitriar de você, tá bom, Esther? Vamos fazer isso. Obrigada. Não quero atrapalhar, gente. Qualquer coisa eu posso olhar a gravação também. Essa dinâmica aqui é justamente para, como dizem, é um sync-up geral de acolhimento e cocriação do RE. Quando tem pessoas como você que está chegando, cara, faz parte do DNA dessa dinâmica aqui, né? Desse sync-up. Vamos começando a falar por que a gente chama isso de reunião ou de uma call, né? A gente chama de um sync-up, ou seja, a ideia é que todos nós, por sermos seres complexos, nós temos os nossos fluxos co-criativos, a gente está sempre criando coisas conosco, com os outros, né, no dia a dia. Então, se você parar para pensar nessa perspectiva, faz muito mais sentido a gente sincar os nossos fluxos co-criativos do que você simplesmente botar ali uma coordenada de tempo e espaço, dizer para tudo, né? Para tudo, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião. Entendeu? Falando assim, eu sei que dá para entender direitinho o que quer dizer, né? Então, como a dinâmica, como RE chama-se recursos regenerativos, né? Recursos gerativos. É uma dinâmica de um fomento de um protocolo cultural ligado à Web3 e que participa, que vem de práticas
profundamente regenerativas, né? Evidentemente que a gente não podia estar fazendo aqui uma reunião. Você concorda comigo, Esther? Sim, é um conceito bem novo para mim, mas faz sentido sim. Beleza. Então Sim, já, sincar as se você, cocriações. se você conseguiu pegar o cheiro, poxa, maravilha, muito bom. Eu acho que sim, E eu acho que eu consegui sim. então, o cheirinho já está bom já. Aí o que acontece? Então, como aqui o paradigma aqui não é organizacional, no sentido de a gente estar estruturando, classificando, né? Botando hierarquia, entendeu o que eu estou falando? Classificando, categorizando. Uhum, A gente não tá operando no paradigma da organização como a gente conhece no dia a dia da sociedade como um todo. A gente está operando no paradigma do orgânico, do interativo, do emergente, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a natureza não tem o departamento de despachos de rio, entendeu? A uhum, natureza não tem a área de inovação ali nos Andes, o laboratório de inovação nos Andes. Então toda a natureza é um fenômeno interativo, entendeu? É um fenômeno interativo. É uma interação, e olha que interessante, não é uma interação que vem de baixo para cima e nem de cima para baixo. Você deve ter ouvido essa expressão, né? Top-down, né? De cima para baixo, e bottom-up, de baixo para cima. Já ouviu essa uhum, expressão em inglês? sim, sim, já ouvi sim. Uhum, Então, é muito interessante, né? Porque essa expressão ela não está ligada ao paradigma do que é orgânico, emergente e complexo. Ela está ligada ao paradigma organizacional. Ou seja, ela parte do princípio que dá para se organizar de baixo, olha só, se organizar de baixo para cima. Por exemplo, o que é uma organização de baixo para cima? É um sindicato, por exemplo. Né? O que é uma cooperativa? É uma organização de baixo para cima. Né? Para cima no sentido que aspira, né, ganhar visibilidade como organização. O que é uma organização de cima para baixo? É uma organização que já existe e quer implementar uma política, né? Quer implementar uma dinâmica, ou quer gerar novas organizações de baixo para cima. Então, essa dinâmica de top-down, bottom-up, tem a ver com paradigma organizacional, entendeu, Pedro? uhum, sim, entendi sim. Interessante, né? É, Sim, e aqui, como nós estamos trabalhando com o paradigma do fazer complexo, em inglês, complexity doing, né? a gente tá, a gente trabalha com uma dinâmica interativista e não uma dinâmica participacionista. O que eu quero dizer com isso? Normalmente nas organizações as dinâmicas são participacionistas, ou seja, pega por exemplo uma assembleia. Uma assembleia tem hora para falar, hora para votar. Essa hora para tudo é uma hora para você participar. Então, as dinâmicas organizacionais elas são muito pouco interativistas e são muito participacionistas, porque tem hora e tempo para tudo. Tudo está metrificado, né? Tudo está planejado para que possa, digamos, acontecer em determinado momento. Pegou? Já numa uhum, dinâmica, quando a gente olha para a natureza, né? E aqui o Rerê, como protocolo cultural, né? Ele quer fazer a biomimética da natureza, a gente quer entender o quanto a gente consegue, sendo nós parte da natureza, né, nossa espécie parte da natureza, o quanto a gente consegue fazer a mimética a mimética e memética da natureza, né? Então é uma dinâmica interativista na sua essência. Então o que acontece? Toda a dinâmica do Rerê, sabe, Esther, acontece por entre, entendeu? Então acontece por entre pessoas e projetos, por entre projetos e as interfaces que estão ligados a essa exploração, entendeu? Por entre as interfaces. Então, é uma dinâmica de in-betweenness, de vários porém. Por quê? Porque é uma dinâmica de geração de padrões, né? De um padrão de organização e de um modo de regulação. O que é isso? Um padrão de organização mais centralizado e menos descentralizado, ou um padrão de organização mais descentralizado do que centralizado, ou um padrão de organização mais distribuído do que descentralizado, por exemplo. Então, você tem basicamente três padrões: centralizado, descentralizado, que são múltiplos centros, e distribuído.
né? A natureza faz assim. Né? A natureza está sempre gerando esses padrões, né? Um tufão, um furacão é um padrão centralizado para descentralizado, por exemplo, né? Um padrão de organização centralizado para descentralizado. Então, a gente aqui está querendo fazer, a gente tem a ambição, né, de fazer a mímica, né, da natureza, porque nós fazemos parte, nós somos a natureza também, né? Então, nós temos isso embutido na gente, né? Então, aqui a gente faz isso. Então, a gente está gerando padrões, né? E esses padrões são assim, né? São padrões ou centralizados, ou descentralizados, ou distribuídos. E na natureza, você nunca vai ter um padrão só, sabe, Esther? Você vai ter os três acontecendo ao mesmo tempo, né? E os modos de regulação vão variar entre horizontais, verticais e transicionais. O que é isso? Você está sempre transicionando entre um padrão e outro. Então, a dinâmica do Rerê, ela gera um framework altamente orgânico, com altíssimo grau de organicidade, porque é interativo, com alguma coisa, com algum quezinho organizacional, entendeu? Agora, se você pega uma organização convencional, ela é absolutamente organizacional com algum quezinho de orgânico. Você entendeu? É o contrário. É o contrário. Como, obviamente, você já deve ter trabalhado em várias organizações na sua vida até aqui, acho que dá para você entender perfeitamente, né? Você numa organização, você está ali numa hierarquia, tem uma chefia, tem uma diretoria, tem dono, etc. Tem horário de falar, tem horário de fazer, você pode participar, né, da reunião, participar da reunião, fazendo isso, isso e aquilo. Quer dizer, aqui no Rerê é completamente diferente disso aí, tá, Esther? Assim, eu diria que é o oposto, basicamente, né? Então, e que causa muita estranheza para muita gente. Não estou dizendo que vai causar para você, tá bom, Esther? Assim, causa estranheza porque a gente está tão acostumado a obedecer esses padrões organizacionais, né, no sentido de obediência mesmo aos padrões, né, que você não tem nem consciência, nem awareness, você nem se dá conta do quanto você está seguindo um padrão, né, seguindo um rito de obediência, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, uma coisa que é estranha para muita gente é a questão da autonomia. E as pessoas confundem autonomia com anarquismo. Aliás, as pessoas confundem anarquismo, não sabem nem o que anarquismo é. Pensam que anarquismo é sinônimo de bagunça, e não é. Mas, em suma, nesse sentido, entre aspas, tá? O analfabetismo de como a gente lida, né, com o exercício da nossa autonomia, né, com dinâmicas altamente interativas, faz perceber como a nossa sociedade, em grosso modo, a nossa civilização, se desaculturou, né, daquilo que deveria ser muito natural para os nossos ancestrais fazerem nas savanas africanas, há milhares de anos atrás, entendeu? Ou seja, da gente fazer, a gente se refletir uns nos outros, da gente se ver como um organismo, né, gregário, interativo, se adaptando momento a momento, entendeu? Então, é exatamente isso que o Rerê almeja fazer. Mas aí você vê, né, como é que o Rerê é ambicioso, né, com o protocolo. Ele não almeja fazer isso só para levar essa novidade, entre aspas, para as pessoas. A gente quer estabelecer isso como um primitivo cultural tecnológico no espaço cibernético da Web3, entendeu? Porque isso não tem na Web3. Da forma que eu estou falando para você, não existe. Então, é um espaço verdinho, novinho, folha, né, cheirando a novinho, para a gente poder fazer um trabalho como esse. E como é que a gente faz esse trabalho? Aí eu sugiro você chegar próximo, para você ir aos pouquinhos e conhecendo todo o trabalho que está sendo feito, que não é pouco, eu posso te garantir. É um trabalho gigante, tem muita gente envolvida, são mais de 20 projetos, né? Então tem um trabalho grande aí. Então você é muito bem-vinda, tá? Eu só quis fazer esse. Tá, gente? Nos demos a oportunidade aqui, não só eu, né? Todos nós aqui, nos demos a oportunidade de poder te acolher nesse sentido, tá, Esther? E eu vou fazer o seguinte: a gente sempre faz aqui uma coisa chamada apreciação, né? A gente faz uma rodadazinha espiralada de apreciação. Então, eu vou iniciar aqui uma rodada. Eu já fiz a minha apreciação com você,
eu, né, compartilhei com você para você entender o cheiro, né, como diz na Bahia, o cheiro do Rerê, né, da proposta. Aí eu vou abrir aqui uma rodadazinha de apreciação para quem aqui se sentir confortável poder te acolher também e poder compartilhar a sua perspectiva de quem também está explorando, né, está co-criando o Rerê com um protocolo cultural Web3 regenerativo, tá bom? Então, Uhum. vamos lá. Quem quiser se manifestar, fica à vontade. Atos, Ágota, os Gustavos, vamos lá. Opa, vou falar aqui. A Esther, seja bem-vinda, né, ao grupo, né? Eu estou retornando para cá, né? Mas também é um prazer, né, de ver uma pessoa conhecida aí, que está ajudando florestas aí já há um bastante tempo, né? Tá vendo a minha Agora luta. eu reconheci a voz, Gustavo. Seja bem-vinda aí. Eu acho que é muito bom para você ter outras perspectivas, né? Outras visões, né? E começar a interagir com as pessoas aqui desse grupo que tem visões bem interessantes, né? Então é isso. Seja bem-vinda, né? E passa aí a bola aí para quem quiser falar mais, né? Obrigada, Gustavo. Ó, que legal. Ver assim já a rede, né? Aconteceu já, pô, legal. Já conexões, que coisa. Muito legal saber que assim, Gustavo participou só da agrofloresta, né? Também assim, pô, tem uma pessoa que gosta muito. Seja bem-vinda. Que chegou, cara, esteja preparada para uma viagem. Bem-vinda. Obrigada. Bom, eu aproveito também para dar as boas-vindas para a Esther. Lembro da gente ter algum contato lá no Florestas, quando eu fiz uma pequena aproximação lá com o Florestas alguns meses atrás. Bom ter você aqui, Esther. Seja bem-vinda. Obrigada, Atos. Eu tenho que falar, né? Bem-vindo, Estherzinho. Obrigado pela presença. E Valeu, aí, Gustavo. só com o tempo vivenciando para ir conhecendo as coisas. É. Vamos com calma, vamos com calma. Isso Tá bom, aí. querido. Fique à É vontade. nóis. Bem, gente, vamos lá. Então, eu só vou fazer mais uma explicaçãozinha para a Esther, que aí, Esther, você vai chegar no momento, você vai chegar exatamente no momento, quando você pousou aqui, você vai chegar no momento que eu estava falando do ciclo originário, né? O que é o ciclo originário? Eu estava falando o quanto Vai o chegar na lua ciclo... nova, né, Vini? Oi? Vai chegar na lua nova. Chegar na Lua, não. Exatamente, você está chegando aí. Uma das coisas que a gente faz aqui, Esther, é celebrar as fases da Lua, né? A manifestação energética das fases da Lua. E a gente vai estar nessa quinta-feira agora, sinta-se convidada, de 9 da manhã até as 10 da manhã, a celebrar a manifestação da Lua Nova. Tá? Então, sinta-se convidada, que vai acontecer aqui no hemisfério sul, né, do planeta, às 9h37 da manhã. Tá bom? Então, sinta-se convidada a estar junto com a gente aí. Legal? Bem, vamos lá. O círculo, ele é a tecnologia social mais antiga da nossa espécie. Basta dizer que quando eu falo a palavra tribo, todo mundo lembra de uma aldeia, uma fogueira no centro de um círculo, por exemplo. Né? É uma tecnologia social tão antiga quanto o abraço, o beijo, por exemplo, que a gente pratica. Então, é natural que a gente fosse trabalhar com o círculo. A formação de círculo. Além do que, existem tecnologias, mas existem tecnologias sociais de gestão e governança, né, que são baseadas também no círculo, que é a sociocracia, que é a holacracia, que é o chamado O2, organizações orgânicas. Não sei o quanto a Esther está a par disso. Né? Mas não se preocupa não, que você vai ter a oportunidade de explorar essas coisas aqui também no Rerê. Bom? Só para você entender. Então, eu estava explicando que era natural que o Rerê tivesse, né, um círculo, né? Desse vida a um círculo. Né?
E por que ele é chamado originário? Porque, como o RERE é um protocolo cultural, não é uma instituição, não é uma organização, não é nada disso, é uma dinâmica de rede, né? Uma dinâmica de animação em rede, de tecimento em rede das coisas. Né? Estamos sempre tecendo, sabe, Esther? Por entre eu e você, por entre você e o Gustavo, por entre todos, nós estamos tecendo, né, a proposta de valor do RERE com o protocolo cultural. Né? A gente chama de um círculo que está sempre sendo originado, entendeu? É um círculo que está sempre sendo originado. Ele está sempre sendo constantemente originado, porque ele está sendo energizado e animado em rede. Né? E é por isso que a gente chama de ciclo originário. Também tem uma relação com relação aos povos originários, né? Aqueles primeiros povos, né? Que eram altamente adaptativos, interativos, complexos, emergentes, né? E que faziam dinâmica de ciclo. Então, é por isso que a gente chama aqui de ciclo originário. Atualmente, você tem 3 papéis que podem ser energizados no ciclo originário. Por exemplo, você que agora está chegando aqui, Esther, a gente vai te considerar uma interagente, certo? Então, você está chegando na qualidade de interagente, uma pessoa que está buscando, querendo interagir, né? Então, aqui, o RERE, por não ser um clube, não ser um grupo, ser uma dinâmica de rede, por exemplo, a gente não tem um grupo no WhatsApp, nem um grupo no Telegram, a gente tem um ponto de contato. Legal? Assim como a gente faz sync-ups, né? Syncando nossos fluxos criativos, nós temos um ponto de contato no Telegram. Né? Aliás, quem puder compartilhar aí, para a Esther poder já cair de paraquedas lá também, vai ser legal. Né? Aí no chat para ela. Né? Então, o que acontece? Então, a gente começou a gerar um ciclo que tem basicamente 3 papéis. Tá, Esther? Quais são os papéis? O papel de animador em rede, né? O papel que em inglês é NetWeaver, né? De animação em rede, da proposta de valor. Tem um papel que a gente chama de tech tudo, que é aquela pessoa que vai olhar tudo que é tecnologia Web 2, Web 3, de inteligência artificial, e vai ficar imaginando formas do RERE, né, como protocolos, ter uma interface com elas, por exemplo. E tem aquele que olha, né, para de que forma, que tipos de frameworks, né, orgânicos organizacionais que a gente pode estar usando, por exemplo, usando para poder ancorar, vamos botar assim, né, a dinâmica de cocriação do RERE. Então, atualmente, a gente está basicamente no Telegram, né, basicamente no Telegram, começando a ter uma interface de leve com o Charmverse, da Web3, que é uma espécie de Notion, né, da Web2. Já fizemos explorações em várias ferramentas do Web2. Já tivemos um Discord com muita gente, mas o Discord não tem suficiente plasticidade para poder trabalhar com a proposta do RERE. O Discord, você sabe, né? Tem muita hierarquia ali, é muito estruturado em cima, né, do indivíduo e não da rede, né? O Discord é uma dinâmica para o indivíduo, o usuário, né? Não é uma dinâmica de rede. Né? Então, tá lá, o Discord do RERE existe até hoje, mas a gente não tem usado mais. Então, tem esse terceiro papel. E, para dar sustentação ao campo, né, a energização do ciclo originário, a gente criou em 2023, perdão, nós geramos a ignição de uma piscina comum de recursos compartilháveis, entendeu, Steph? E geramos a partir de uma contribuição que um amigo francês meu, radicado aqui no Brasil, que é o Benoit, ele fez uma contribuição de em torno de R$ 25.000 para a piscina comum do ciclo originário, entendeu? E esse recurso foi evidentemente muito bem utilizado, não só por mim, mas pelo Atos que está aqui, pelo João Esterita, que você não conhece, que está aqui, e depois por muitas outras pessoas que começaram a chegar, correto? Então, o que eu estava falando é que a gente gerou a ignição da piscina comum, né, que rede sustenta o campo de quem está energizando o ciclo originário, com as suas múltiplas, né, múltiplos desafios e suas múltiplas demandas. E eu ia falar justamente que a gente agora, esse ano, 2024, está dando atenção à piscina comum do ciclo ordinário, entendeu? Porque naquele início a gente ficou mais preocupado
em dar conta das demandas do ciclo originário, que não eram poucas, perdão, do RERE, né, através do ciclo originário, que não eram poucas. E esse ano a gente está querendo dar um destaque, dar visibilidade para a piscina comum ciclo originário, né, porque ela já está servindo, já servia, né, servia de referência, vai servir cada vez mais de referência para a dinâmica de geração de piscinas comuns para os projetos que estão fazendo parte da cocriação do RERE, entendeu? Então, nós vamos estar conversando sobre isso, basicamente. Bem, dito isso, né, vamos falar um pouquinho aí das dinâmicas que o RERE faz para a Esther, né? Então, Esther, o RERE basicamente faz três dinâmicas, tá? Uma dinâmica é a chamada RERE mapeamento crítico, tá bom? RERE mapeamento crítico. O outro é RERE mapeamento básico, tá? Ele não é o crítico, é o básico. O outro é o metamapeamento, é uma dinâmica de contração para ver coisas que estão em aberto, que precisam ser realizadas. A gente faz um metamapeamento, uma dinâmica de metamapeamento. Correto? E a gente tem experiências de gerar ignição e cocriação do que a gente chama de piscininhas, tá, Esther? Piscininhas comuns. Tá? O que é isso? É você ter a experiência de se percebendo um ser complexo, que todos nós somos, fazemos parte da natureza, a natureza é complexa, de você perceber o quanto você já é rica de recursos. Por quê? Porque o tipo de sociedade que nos tornamos, né, ela te vende a ideia de que você é um canvas branco, né? Um saco vazio. Você não tem nada. Quer dizer, tudo está fora de você, entendeu? Ou seja, se você não tem uma conta bancária, não tem dinheiro nessa conta bancária, você não é nada, não tem nada, né? Se você não se formou em faculdade tal, não tem uma pós tal, não tem doutorado tal, você não é ninguém, você não é nada, né? Então, entende o que eu estou falando? Os signos que a sociedade dá é de que se você não tem essas coisas, se você não vira uma referência, você é um zero à esquerda, você está zerado, você não tem recurso nenhum, não tem nada para compartilhar, nada mais desumano, você concorda? Então, o que a gente faz? A gente está reumanizando as pessoas, né? Porque normalmente as pessoas chegam aqui, menos pessoas e mais indivíduos. Acho que você conseguiu entender a provocação, né? O indivíduo tem um número de identidade, né, Esther? Tem um número de identidade, o indivíduo tem uma conta bancária, o indivíduo é um consumidor, né? O indivíduo ele conta para o PIB, né? Para o Produto Interno Bruto. O indivíduo, não a pessoa. Como dizia Fernando Pessoa, pessoa é rede, pessoa é espelhamento entre nós, né? É a clonagem do que a gente faz, porque nós somos seres sociais, né? Então, pessoa é rede. Indivíduo é um conceito que a Idade Moderna, 300 anos atrás, criou, entendeu? E que completamente desmantelou, né? Desteceu, né? Toda a dinâmica de comunidade, né? Toda a dinâmica de inteligência coletiva que a gente vinha gerando ao longo dos séculos, dos milênios. Então, aqui a gente faz uma dinâmica de pessoalização. E para se pessoalizar, para se perceber rede, você precisa se abrir, né? Mas você só vai se abrir, sabe, Esther, no tempo do seu tempo. Você só vai se abrir quando você se sentir curiosa para fazer esse trabalho, para se abrir, para se espelhar, correto? Então, quando a gente faz as dinâmicas de piscininhas comuns, a gente está fazendo uma dinâmica para você se perceber complexa e, consequentemente, abundante em recursos, entendeu, Esther? E aí esses recursos podem ser tangíveis ou intangíveis, ou seja, pode ser desde a sua facilidade, por exemplo, de parar para fazer uma escuta empática das pessoas, por exemplo, ou de dar abraço nas pessoas. Isso pode ser uma coisa natural sua. Esse é um recurso que você tem abundante, né? O recurso empático é aquele recurso, sabe, que está ali disponível. Ou ele está disponível e não está ocioso, né? Ou ele está disponível e está acumulado, está acumulando ele. Então, por que você não disponibiliza ele, já que você não está nem usando, ele está ali ocioso, está parado, né?
ou está sendo acumulado. Então, a gente faz uma dinâmica para não só você como pessoa, mas o seu projeto, se perceber que tem recurso empático no seu projeto, sim. Entendeu? E a gente, por último, tem um recurso condicionado, que é aquele recurso que você pode disponibilizá-lo, a rigor, para ele poder ser acessado. Só que tem uma condição para ele ser acessado, certo? Ou você tem que, por exemplo, vou botar assim, eu vou disponibilizar a minha bicicleta, a minha bike, vou botar assim, meu carro para você andar. A condição é que você bote gasolina nele, combustível, entendeu? Ou seja, eu podia disponibilizar o carro como recurso abundante. Esther, não se preocupa não, pode usar à vontade, não se preocupa com gasolina. Tá aí, gasolina para mim não é problema, entendeu? Eu podia compartilhar o carro como recurso abundante. Podia compartilhar o carro como recurso empático. Aí está disponível, fica à vontade, aí pode usar, mas também não exagera, porque uma hora, né, o tanque vai baixar, né? Entendeu? Já o condicionado, não. Você de antemão já diz, olha, pode sim, tá, pode acessar, mas fica à vontade para acessar, mas tem que botar gasolina. Entendeu? Essa é a condição. Então, a gente trabalha com essas três dinâmicas de você se perceber no complexo, de perceber quais são os recursos que são abundantes para você, quais são os recursos que são empáticos para você, os recursos que são condicionados para você. Pegou? Então, quando a gente faz essas dinâmicas de ignição para a cocriação de piscininhas comuns de recursos compartilháveis, a gente faz esses exercícios com as pessoas, Esther, e com os projetos. Você consegue imaginar o volume de coisas que essas piscinas acabam tendo? Você consegue ter uma ideia? Sim, eu consigo. Eu não consigo imaginar funcionando, tá? Eu não consigo saber porque é uma coisa que eu nunca vi, mas eu consigo entender a ideia. Mas eu precisaria ver. É difícil para mim, entendeu? É como alguém que nunca provou doce, não sei como é que é, não sei. Eu acho que isso daí sempre teve lá dentro do meu subconsciente, alguma coisa assim, mas eu não consigo nem conceber alguma coisa assim. Mas tá lá. E, no entanto, é uma tecnologia social humana nossa, dos nossos ancestrais, vindos lá dos aborígenes australianos, da África, dos indígenas. Né? Olha que interessante. Eles estão sempre gerando piscinas comuns de todo tipo de recurso que você possa imaginar. Não hoje em dia, evidentemente, numa escala muito menor hoje em dia, mas ancestralmente, nossa espécie sempre fez isso, entendeu? Gerando dinâmicas de círculo. Né? Sempre fizemos isso. Então, o Rerê visa gerar esse resgate, né? Que ficou perdido no tempo e espaço das coisas. Né? Então, é isso. Eu acho que até aí ficou tranquilo, né? Para você pegar mais ou menos, mais um pouquinho do cheiro do Rerê. Sim, sim, consegui entender. Até anotei, não perdi meu hábito de anotar, então vamos ver se eu consigo me soltar e mais para frente, mas por enquanto ainda preciso fazer as minhas anotações. Eu não vou entrar muito para falar dos paradigmas, né? A gente fala assim, os paradigmas que consubstanciam o Rerê como protocolo cultural, é uma frase gigante, né? Um protocolo cultural integerativo. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu acho que é muita informação, né? E a ideia aqui não é fazer uma overdose de informação com quem está chegando, como você, sabe, Esther? É simplesmente passar o cheiro mesmo, para você sentir suficientemente, sabe, atiçada, curiosa, para poder chegar junto e fazer aquilo que é o mais importante da dinâmica do Rei, se abrir para experimentar, entendeu? Para experimentar, para trazer isso para a sua vida ou para os projetos que você está ligado, tá bom? Certo. Então, dito isso, galera, eu quero até para mostrar um pouquinho para a Esther também, e já caminhando aqui para os finalmente, tá? Do nosso Syncamp geral de hoje, eu quero mostrar o que um dos projetos o Esther, que vem fazendo parte aqui da cocriação do Rerê, é esse projeto aqui, já ouviu falar nele, Web3 Dev? Não, ainda não. É um projeto educacional para quem é programador, para quem é dev, né? Quem é programador. Mas principalmente gente que quer trabalhar com Web3, né? Trabalhar com programação para Web3, correto? Então, é uma comunidade de programadores, de devs, né? Que em inglês devs é developers, né? Dev, né? É mais de 1.500 devs, né? E eles são uma espécie de startup, vamos botar assim,
que faz esse trabalho educacional, né, para o pessoal que vem trabalhando com programação de Web 2 e deseja trabalhar com programação para Web 3, entendeu? Então, esse é um dos 20 projetos aí que fazem parte da cocriação do RE, correto? E eles, vendo que... E a gente está fazendo com eles, desde o final do ano passado, a gente chama de RE mapeamento crítico, né? Que é uma espécie de abertura do código cultural do projeto, onde você consegue enxergar todas as micronarrativas de todas as pessoas envolvidas, entendeu? E a dinâmica do mapeamento crítico ela acontece em 3 grandes fases: originação, coideação complexa e expansão abundante, certo? Eles estão na coideação complexa, indo para a expansão abundante. Aí o que aconteceu? Eles, sabendo da existência da piscina comum do ciclo originário, né? Porque são as pessoas através do ciclo originário que estão chegando junto, né? Nessa dinâmica do mapeamento crítico com eles resolveram fazer o exercício de pensar o que é recurso abundante, empático e condicionado para cada uma dessas pessoas da Web3 Dev que vem fazendo parte, né, do projeto. Eles compartilharam os seguintes recursos aqui. Eu vou mostrar para você. Para você e para todo mundo aqui, né? Abriu aí, galera? Opa, Sim, estou vendo aqui. Então, são basicamente 3 pessoas ligadas ao Web3 Dev que vêm participando semanalmente da dinâmica do mapeamento crítico do projeto, né, que é o Web3 Dev. São elas a Ana Bida, o Vini Black e o André, né? Aí eu perguntei para eles, vem cá, o que cada um de vocês consegue disponibilizar como recurso abundante, empático e condicionado, e o que a Web3 Dev consegue compartilhar de recurso empático, né, abundante, empático e condicionado para a piscina comum do RE, né? Levando em consideração todos os desafios e demanda que o ciclo originário, né, que é digamos, o guardião do kernel, né, do RE, vem fazendo para que o RE possa, né, possa cada vez mais ganhar visibilidade, ganhar mais complexidade, mais pessoas e mais projetos, correto? E aí, olha só a listinha que eles fizeram aí, Esther. O Vini, por exemplo, compartilhou como recurso empático a criação de playlist no YouTube do Rerê. Olha que interessante. O que ele quer dizer com isso, né? Que essa dinâmica de fazer criação no YouTube do Rerê para ele não é abundante, mas é um recurso que está ali disponível, né? Que ele pode disponibilizar, que não tem nenhuma condição ligada a ela. Ele faz isso com maior tranquilidade, com um pé nas costas, vamos botar assim. A Ana Bida se disponibilizou como recurso empático configurar em capítulos os vídeos do YouTube. Olha que legal. Tudo isso aí ligado ao próprio RE, né? A Ana Bida ainda colocar a descrição nos vídeos do canal como recurso abundante. Interessante a diferença, né, que ela faz aqui, né? Para ela, isso é um recurso que ela faz a qualquer momento. Ela é um recurso abundante, ela tem facilidade em fazer isso, né? Ou seja, pode ser que para outra pessoa, a pessoa tem total ojeriza de fazer isso. Ela nem considera um recurso, né? Mas no caso da Ana, não. Ela considera que isso é um recurso abundante. Ela tem facilidade e ela pode estar fazendo isso, né? A Web3 Dev, como projeto, eles têm um negócio chamado lá Web3 NAR, né? Que eles convidam gente ligada ao Web3, projetos, para dar visibilidade, né? Para o mundo Web3, né? Para as coisas. E eles disponibilizaram a realização de Web3 NARs, né, para os projetos do RE. Olha que legal. Ainda mais se considerando que é uma comunidade de programadores, né, de devs, entendeu, Esther? Então, isso aí é de uma riqueza absurda, entendeu? Tipo assim, mesmo, literalmente, né? Porque as demandas tecnológicas, todos os projetos têm muitas demandas tecnológicas. O Vini
a criação de uma agenda no Google. Olha que interessante, ele sentiu falta de criar uma agenda no Google, né, para facilitar aí. Ele botou como recurso abundante. A Web3 Dev está abrindo o blog deles para fazer uma... E também no blog e nas mídias sociais deles para fazer uma divulgação do Rerê. Olha que legal. Correto? Pode falar, Esther. E se a pessoa não tem o recurso, é muito comum e ela quer aprender alguma coisa. O que é? Aqui Em que o ambiente categorias? do Rerê, o Não. ambiente do Rerê é ideal para isso, porque toda a dinâmica do Rerê é uma dinâmica de livre, ligada ao paradigma da livre aprendizagem. Você pode aprender com os outros, né, de forma constante. Não sei se eu te respondi, mas... Não, mas aí ele não precisaria se oferecer para fazer e classificar o tipo de categoria do recurso, porque ele não tem o recurso, né? Não, o recurso, no caso, é o expertise dele, o conhecimento que ele tem para oferecer isso como recurso, correto? Então, é isso, basicamente. A Web3 Dev, perspectivas e contribuições dos membros, ou seja, o que eles vão fazer? Eles têm lá os sócios fundadores, né, da Web3 Dev, da startup, coisa e tal. Eles vão abrir isso para que os sócios também chegam junto e incrementem, né, essa disponibilização de recursos abundantes, empáticos e condicionados para a piscina comum do ciclo originário. Né? O André disponibilizou soluções de comunicação para dar visibilidade do trabalho do Rerê, né? Junto ao Web3 e ao Web2. Aí, ó, ele só não classificou, só não disse se é um recurso abundante, empático ou condicionado. Ele ainda vai fazer isso. A Web3 deve conectar desenvolvedores com projetos Web3. Olha que legal, né? Como recurso abundante. Ainda, criar um grupo de estudos para apoiar projetos Web3, também como recurso abundante. A Web3 deve apoio em questões técnicas de programação, também como recurso abundante. Né? E a Ana, assessoria administrativa para startups, que é um conhecimento que ela tem, que é natural para ela e que ela pode disponibilizar de forma empática, um recurso empático. E ainda a tradução de documentos, né, português e inglês, que ela também faz como recurso empático. Então, aí são um exemplozinho, tá? Um exemplozão, né? Do que a gente quer dizer de você se perceber um ser complexo, né? E fazer um exercício, né? Do que é abundante, empático e condicionado que você pode estar disponibilizando. Aí não apenas para a piscina comum, né? Do ciclo originário do Rerê, mas para as experiências de piscininhas que a gente faz constantemente, sabe, Esther? E das futuras piscinas comuns dos projetos, porque quando finalizar o mapeamento crítico, o mapeamento básico desse projeto, nós vamos gerar uma piscina comum dos projetos, entendeu? Então, já é um exercício desde já. Então, eu paro por aqui para a gente fazer a última apreciação de hoje, já indo para o check-out. E aproveita de lambuja, já vai acolhendo a Esther também. Quem quiser começar, fica à vontade. Ô, Vini, Gustavo aqui fala. Eu estava pensando já tarde, né? Eu estou falando logo que eu já esqueci boa parte. Minha cabeça estava impressionante. Tem coisas que eu percebo que está no caminho do Rerê, e que apenas não tá, eu não participei, eu não vi, ignorância minha, mas muitas vezes eu tenho sugestão, né? Feito eu esqueci o nome do rapaz que botou um grupo para ideias no Rio Grande do Sul. E aí eu fico pensando em ideias gerais. E vi aí no E3Dev compartilhando como recurso abundante justamente um tipo de apoio. Há um garoto chamado João Vitor, que tem 16 anos, eu não chamei ele agora. Ele está bem ocupado até. Ele já fez uma startup e tal, não sei, registrando. Eu próprio fiz administração, nunca redigi um contrato social. Eu fiz lobby o vida inteiro. E rápido, assim, fui ficando bom. E fazer uma ligação rápida e aconteceu um negócio grande. Né? Mas eu fiz administração, mas não, a parte documental, formal, assim, eu odiava, por exemplo, direito tributário, contabilidade, mas me dava bem, psicologia, estratégia, macroanálise.
Mas esse garoto ele já está fazendo bastante coisa assim, para a idade dele, que na época da gente, eu tenho 40, não sei a idade ao redor aqui, mas fazer uma empresa aos 16 anos era coisa diferente. E os recursos que a gente tinha, né? E eu estava pensando justamente em algumas coisas. Por exemplo, a gente vê muito que não tem um pingo de válvula de escape. Sei lá, um grupo somente porque eu quero fazer parte do grupo, que aqui a gente conversa tudo, sei lá, tem lista de música, compartilhamento de música, compartilhamento de vídeo, de documentário, de aula, né, de programas, plataformas que eu estou fazendo, de uma parte de aplicações com mineração, né, que é coleta temporária, coleta periódica, né? Chama-se mineração. E, aliás, faltam 3 pessoas, 2 pessoas. Eu vou mandar de novo para vocês se cadastrar. Vou fazer uma das missões. E eu pensando, né, que se eu assinaria como que seria bom viver novo assinar, eu também não lido bem com a rotina comum, né, eu durmo de dia e fico acordado à noite, por exemplo, para responder alguma coisa. Muitas vezes eu faltei aos encontros, né? Mas era isso, se podia, por exemplo, uma sugestão, né? Como é Web3 Dev, alguma das pessoas falou, não sei se foi a Ana, se foi o Vini, ou outra pessoa, disse André, que tem uma sala, né? Vamos dizer, um grupo, uma pasta, com os tópicos, vamos dizer, que fossem ideias de projetos, e aí ficasse aberto para quem estivesse visitando, né, o Dev, ou anexado ao próprio Web3 Dev com algum nível, alguma coisa, e ficar ali disponível aquelas ideias, aqueles projetos, né, e eles terem acesso e irem formando a equipe, né? E projetos que agregassem ao próprio Rede, por exemplo, e às demais comunidades, né? Eu penso que esses aplicativos, por mim, eu faria de uso coletivo, os ganhos. Todos esses que eu estou indicando, de uso coletivo, sei lá, comprar um computador quântico, uma impressora 3D, um processamento para a comunidade, ou para as comunidades. Eu penso de forma coletiva, né? Eu não sei se as pessoas iriam aceitar esse tipo de coisa. Como assim? Se eu estivesse jogando, eu estivesse ganhando dinheiro, né? Outro dia, uma dessas minhas, aí, se eu tivesse no horário correto, ou se tivessem várias pessoas, por exemplo, alguma me avisa demais, até ele fazer uma ligação, né? Direto, porque outra pessoa não está lá, por exemplo, para fazer um swap, que era para ter feito e dava 35 mil reais. Um negócio que era 5, R$ 2, US$ 2, US$ 3. E de repente você fazer um swap. Só se tivesse, né, as pessoas agrupadas. Mas é isso. Eu só passando um planejamento, né, do que eu estou fazendo ali, diretórios e mais algumas coisas, né? Se houver concordância, eu continuarei, né? E aí eu estou só falando algumas das coisas que eu penso em implantando devagar, colocando como opção na pasta. E não foi como, não sei, ou se as pessoas gostarem. É isso, eu passo para o Gonçalves. Manda ver, querido, manda ver. Deixa eu só fazer uma observação rápida, Gonçalves, antes de você fazer a sua apreciação no checkout, que o Gustavo Cavalcante compartilhou com a gente aqui. Eu acho que o trabalho que você vem fazendo, a exploração que você vem fazendo, eu já falei para você isso, acho ela muito bacana, acho ela importante, porque a gente não fica a gente não faz uma dinâmica só na superfície com relação ao potencial, né? Por exemplo, o Telegram tem, né? Ainda mais o Telegram que está tendo, já desenvolveu seu blockchain, tem a sua carteira, tem o seu próprio token, Monex, etc. Tem toda uma infraestrutura de bots, né? Que a gente pode estar Eu até otimizando acho que algumas demais o pessoas próprio. não, como tu Oi? disseste, né? Eu acho até, como tu disseste já, uma grande maioria das pessoas que nós conhecemos, a grande maioria de todo mundo,
não percebeu que foi um evento mesmo. Eu vou repetir, né, para você, eu ainda estou achando assim, grandioso o que aqui acontecendo aqui. Aportarem, de repente, milhões, quase bilhão, como você disse, dentro da Web3, enquanto que a gente em comunidades, conexões, e contatos, YouTube, canais, etc., não chegou perto da quantidade, sabe? Eu acho que algumas pessoas não se deram conta. Continue. Não, é verdade, é verdade. Mas lembrando que eles fizeram isso de uma forma muito inteligente, né, Gustavo? Porque eles usaram o conceito de abstração de conta, né? Você já está ali, né? E você tem que mudar uma coisa ou outra. Então, a apropriação cultural é bem pequenininha, né? E é muito em cima da questão, obviamente, ainda da cripto, né? Como recurso monetário barra financeiro, né? Mas Uhum. beleza, de fato foi uma coisa abissal, absurda. Não sei se a Esther está sabendo disso, mas você de uma hora para outra transformar quase 1 bilhão de pessoas, né, em usuários da Web3, sem saber que eles estão fazendo parte da Web3 ou do mercado de cripto, é uma coisa incrível, você não acha? É isso que o Gustavo está falando aí. Realmente é incrível mesmo. Bem, eu só queria fazer um parênteses só aqui, Uma só para coisa que eu dizer ia que você. perguntar, né? Que tu depois explicasse a questão de administração de carteira. Eu fico imaginando, porque registro de arma, por exemplo, né? Ou a gente tinha como colocar um QR, ou então um número gigante de carteira, né? Para registrar alguma coisa. E agora, com a administração de carteira, eu acho que você pode botar um númerozinho pequeno, vamos dizer, no armamento, e registrar na blockchain com aquele número pequeno. Não é isso que é possível também. Eu não sei o que é que significa É, exatamente a abstração, mas essa possibilidade se abre, né? a diferença é que o Telegram, tipo assim, ele agora tem a maior base de usuários Web3 barra mercado cripto do planeta. Só é menor, só, só é menor do que a do Bitcoin. O Bitcoin ainda consegue superar isso. Incrível, né? Né? Não tem o valor econômico alocado em termos de recurso fiduciário, né? Financeiro, grande como o Ethereum tem, como o segundo blockchain público do planeta, né? O Ethereum realmente tem um valor, um TVL altíssimo, né? Uhum. Mas tem a facilidade de partida de trabalhar com a abstração de conta, entendeu, Gustavo? Então, Mas um isso é detalhe incrível. também, viu, Vini? Um detalhe Oi? também. Um detalhe também. É que você está falando do valor, né? Mas o valor ele vem sendo colocado um plano embaixo de uma plataforma, vamos dizer, um apoio, um suporte. E quando ela entrar em contato com a primeira conexão externa, que já está acontecendo, né? Trocando, por exemplo, o SDT sendo listado em outras que hoje, por exemplo, o que eu preferia ter para usar, o que é que eu estou fazendo no meu dia a dia, se eu conseguiria usar Ethereum ou se eu conseguiria usar Tom. Drasticamente Tom. Ethereum eu não sei nem onde usar hoje, por exemplo. Mas Tom, eu tinha um monte de, sei lá, 15, 20 coisas para fazer diferente. E isso, a utilidade, ela vai se somando o valor todinho aqui dentro do Telegram, e todo mundo, aquela coisa fechada, fechada, e de repente a conexão externa vai dar todo o boom, né? Vai estourar aquela bolha que vai tornar tudo financeiro mesmo, talvez. Mas é uma possibilidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Estou Por exemplo, entendendo. a reunião de quantidade de pessoas, de recordes que aconteceu com todos, não só a Notcoin, mas todas as que se seguiram, é de que uma passava todos os milhões de usuários para a outra, porque está todo mundo fazendo essa mesma atividade. E aí, quando lança um aplicativo só para teste, aí entra lá os seus 1,5 milhão de pessoas em 24 horas, coisa que aonde é que você vai conseguir essa velocidade, né, de suporte? Vamos dizer, o Rei lançasse hoje uma aplicação desse tipo, de clicar como se fosse um falso para juntar recursos regenerativos, e não tem valor a moeda, é só brincadeira. E aí, quando a Tom conectar em algum momento fora, alguém usar para qualquer atividade fora, uma loja aceitar, qualquer coisa que seja, sei lá, eBay, Amazon, estou dando um exemplo. Aquele dinheiro que não valia nada passa a valer uma fortuna. O meme, né? Então, todos interconectados. Eu até aconselho.
pensar nesse tipo de coisa, criação de bot, de VR, da aplicação, da mini aplicação. É isso, continua. Desculpa. Eu achei que tinha essa. Nada. Eu sei que você se entusiasma, eu sei que você está entusiasmado. Eu também estou entusiasmado, só que evidentemente que a gente está em tempos diferentes, né? E fazendo coisas diferentes. Mas eu estou fascinado pela exploração que você está fazendo. Isso, de alguma forma, nós vamos estar integrando isso na cocriação do RR, com certeza, tá, Gustavo? Passa então para quem estava passando por o seu xará, o Gonçalves, né? Então, vamos passar para o Gonçalves ouvir a apreciação dele e o check-out. Fica à vontade aí, Gustavo. Opa, pessoal, por enquanto aqui estou me readaptando, né? Vindo de um processo aqui de, de muito trabalho aqui, né? Muito trabalho pesado. Inclusive hoje, né? Eu estava no meio da floresta ajudando a cortar árvore e selecionar madeira, negociar, uma loucura, assim. Bem dizer, eu sou o auxiliar, né? Mas assim, eu tô vendo as coisas evoluindo pouco a pouco, né? Infelizmente a gente sempre tem algumas falhas e faltas e isso faz parte do processo, né, de crescimento. Não existe crescimento sem dor, né? E eu acho que no grau de maturidade que se encontra tudo aqui, principalmente eu, né? Eu acho que está sendo muito oportuno, né? Eu me reaproximar do PE e começar a me reconectar às pessoas e começar a ouvir mais e começar a pensar mais, inclusive, né? Eu acho que é isso, né? É, sou grato por estar aqui, né? Escutando, né? Mais uma vez também pessoas conhecidas aqui que a gente caminhou em alguma fase da vida, né? Daqui desses últimos 2 anos aí, em alguma parte a gente caminhou, tá? Bom, é isso e eu passo para o Cauê. O Cauê tá? O Cauê já saiu ou caiu faz algum tempinho já, mas tem o Thiago e tem a Esther. Pronto, então eu passo para a Esther, então. Bom, achei legal. Tudo que o seu nome não está aí. Fala seu nome para mim de novo, desculpa. Está escrito Vinícius, Pipo Vinícius. Vinícius. Vinícius, Vinícius. Está Vinícius. escrito Pipo Spring. Vinícius, tudo que você falou de redes, eu trabalhei com redes no meu doutorado, quando você falou em Betweens, então esse conceito de rede eu tenho bem claro, esse conceito das propriedades emergentes aí, do todo, quando você fala do círculo, quando você fala, todas as ideias que você verbalizou, elas estão já aqui na minha cabeça. Eu não sei como que isso acontece na prática aqui no mundo, onde o ego domina, onde é o consciente que sempre está querendo dar pitaco, onde tudo é muito estruturado. Eu realmente é um jeito novo, não é novo, né? Como você disse, já é um jeito que era feito antes, mas enfim, quando eu nasci, em 81, é esse jeito que eu aprendi até hoje. Então, tem que rever muita coisa aí. É isso. Mas legal, gostei bastante de ouvir alguém falando isso. Coisas tão diferentes assim. Vamos lá. Aí, na hora que eu tiver a oportunidade, eu quero compartilhar o que eu estou fazendo também. Eu tenho alguns projetos que estão andando. Vamos ver como é que vai ser, como que eu consigo oferecer os meus recursos. Seria bem legal, sabe? Eu me sentiria muito satisfeita se eu conseguisse fazer alguma coisa sem ter que fazer muito esforço. Eu adoraria isso. Seria um sonho. Tem muita coisa que eu faço sem fazer esforço, mas normalmente o que as pessoas me pedem são coisas que eu tenho que fazer muito esforço. Então, acho que seria legal. É isso. Então você pode passar para o Thiago, ou Ágota, que está aí, para ele poder Desculpa, fazer a gente. apreciação, o check-out dele. Mais uma vez, Ágota. Esther, seja muito bem-vinda aqui. Tá, muito obrigada. É Ágota que eu vejo o nome aqui, ó. E Ágota. se quiser, Esther, passar sei lá, do que você está fazendo, digo, por cima, né? Dizer, do pipe, por exemplo. Estou dando um exemplo. Não sei o que é para falar. Mas Não, caso eu você... falo sim, falo rapidinho.
Inclusive, amanhã eu vou ter que apresentar, gente, um pitch. Estou concorrendo lá um financiamento da FAPESP aqui em São Paulo. Vamos ver se dá. Estou na fase da ideação ainda. As ideias aí que vieram do Gustavo Cavalcante, muito inspirada nele, ele deu muitas ideias. Mas tem a ver com genética, tá? Que é minha área. E bom, o projeto é isso, é democratizar a informação genética, a pessoa ter controle, ter soberania sobre seus dados. E eu não sei, eu ainda estou tateando, gente, estou tentando descobrir como é que eu vou transformar isso num produto e tá saindo, as coisas estão acontecendo, cada semana que passa eu apresento alguma coisa, o pessoal gosta, fica contente, eu sinto um fôlego para ir mais uma semana, só que amanhã já tem que apresentar mais uma etapa. Então eu ainda tô indo pela fé, assim. Mas tem a ver com genética, tá? Tem a ver com democratização de informação genética. Eu trabalho numa empresa atualmente que está relacionado com isso. Mas aí eu posso dar mais detalhes à vontade, quem quiser saber, estou à disposição. Esses são recursos abundantes para mim, tá? Falar sobre coisas que eu já sei, eu posso falar e gosto de falar. Agora, recursos que não são abundantes, essa questão, por exemplo, de decidir em que rede que vai, como vai fazer uma moeda, isso daí para mim realmente são coisas que eu tenho que fazer um esforço muito grande para conseguir. Faço, tá? Mas é difícil. Mas Já é vai isso. fazer? Tô. Tá saindo aí. Não, tá, Tá bom, não, é isso aí. Desculpa tomar tanto. Olha, eu falei um monte aqui, mas tô aí, gente. Tô aí. não, mas não tem problema não, Esther. É para falar mesmo. É à Tá. vontade, sinta-se Obrigada. confortável. Obrigada. Agota. Bem-vinda, Esther. Nossa, que legal, quantas potências. Ô, louco. Puxa, essa acho que é uma das coisas mais legais que eu acho que os encontros do Rerê é essa possibilidade de trocar conhecimentos variados de diferentes lugares, assim. Então, seja bem-vinda, estou aqui super curioso para saber mais. Você falou aí sobre seu trabalho em genética, acho que você chegou um pouco depois, Vini fez um preâmbulo grandão, assim, sobre o que é o RR, e aí eu retomei um dos eventos que é o Pega a Visão, né, que é um dos things que a gente faz, onde a gente teve justamente a presença de um desenvolvedor, estava desenvolvendo naquele momento um software para comunicação interespécies, né? Então, como tudo isso está integrado, assim, também, de certa forma, então, muito legal poder receber você aqui, seja bem-vinda. Saio também contente com toda essa visão, Vini, que você trouxe hoje, assim, fazia um tempo que eu não colava aqui, então foi massa estar nesse espaço, habitando ele virtualmente, então saio reenergizado com a rede do Rerê e passo para o Atos. O Atos está por aí? O Não, Atos o já Atos já foi. saiu. Então já foi o Gustavo. Estamos nós, né? Então, nós. Passo para o Então, Vini. fomos nós todos já fomos. Mais uma vez, Esther, bem-vinda. O que o Água, o Thiago acabou de falar, é um trabalho que está ligado a, uma, a um ecossistema de projetos chamado Simpoiesis, e realmente está se desenvolvendo infraestrutura tecnológica baseada em conhecimentos dos povos originários, né, para a comunicação interespécies. Tem projeto para dar personalidade jurídica a rios e montanhas, que está começando a acontecer aqui no Brasil. E esses Ô, Vini, projetos vão fazer só parte, né, vão tentando. fazer parte. Você Oi? trouxe uma coisa importante agora, e aí me fez retomar sobre o que a Esther estava falando, né? Tipo assim, se você está, né, nessa busca de entender a rede, a moeda,
Puxa, acho que você está num lugar mesmo muito especial, porque puxando a sardinha, né? Porque aqui a gente fala bastante sobre conhecimento aberto, né, Vini? Então, se a ideia é democratizar acessos, se a ideia é fazer com que essa pesquisa genética alcance novas pessoas, né? Então, é já um pouco o que a gente está também conversando em diferentes momentos. Então, da hora, era só isso mesmo. Valeu, Vini. Desculpa interromper, mas só para Não, fazer esse. não. Então, Esther, já deixei o link aí no chat para você pegar lá do ponto de contato do Rio no Telegram. Só você cair lá de paraquedas, que a gente te acolhe de forma calorosa. Tá? Então é isso, gente. Uma boa noite. Desejo dê tudo certo para você, tá? Amanhã no seu pitch, tá, Esther? Tudo certinho. Já deu tudo certo. Já deu tudo Já. certo. Ó, energias positivas, já deu certo. É, Da e hora. agradecer que Isso o aí. Gustavo Gonçalves, perdão, o Gustavo Cavalcante te provocou para você estar aqui com a gente. Pô, sensacional. Muito bom começar a te conhecer, querida. E é isso. Fica à vontade. Você caindo lá, você vai ver que tem um monte de coisa que vai acontecer já amanhã, na quarta, na quinta, na sexta. Quer dizer, esse Encapequilha é semanal, às segundas-feiras, a partir das 20 horas de Brasília, entendeu? Então, mas é isso. Não tem só ele, né? Tem muitas outras coisas acontecendo. Então tá bom, Esther, muito obrigado. Muito obrigado Beleza? meus queridos Gustavos. Uma boa noite para todo mundo. Gustavo, Vamos Falou. nessa. é, Tchau, um gente. Beijo abraço pra vocês. Tchau.